Galera, tudo bem? Muito prazer, aqui quem fala é o Fabrício da Leadster, estou junto com o meu sócio aqui, o Gustavo, que é o CMO da Leadster também. Primeiro, queria agradecer o convite da Cortex para estar compartilhando um pouquinho sobre os nossos aprendizados de geração de demanda nessa semana, né, Semana de Vendas B2B, que é o evento proporcionado aí pela Cortex para o ecossistema de marketing e vendas brasileiro. E a gente vai compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados, desafios, aquilo que a gente já viveu na pele aqui na Leadster, aquilo que a gente já estudou, para auxiliar um pouquinho mais vocês sobre esse tema, que é um tema muito novo, até para a gente foi novo, né? Eu e o Gustavo, a gente tem estudado, acredito, com mais intensidade desde o começo do ano e tem aplicado na Leadster também. Depois de muitos erros, a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês. Então, vou deixar o Gustavo se apresentar um pouquinho, e aí, a partir disso, a gente já começa aqui. Fechado. Boa tarde a todos aí. E vamos começar falando direto ao ponto aqui. Primeiro eu queria introduzir um pouco o tema, né, o conceito de geração de demanda, para a gente passar um pouco e alinhar aqui todo mundo na mesma página. Qual que é a nossa visão sobre o que é geração de demanda? Então a gente considera a geração de demanda todas as atividades de marketing que têm foco em criar interesse em uma certa audiência, ou seja, educar esses potenciais clientes do mercado que não estão prontos para comprar. E que hoje a gente sabe que é a grande parcela do nosso público, ou seja, cerca de apenas 5% do nosso público está pronto para comprar essa solução e falar com o time de vendas. Então, por isso que o foco dessas ações de geração de demanda são muito focadas em criar desejo e influenciar a decisão desses compradores. Ou seja, criando afinidade sobre a marca, gerando valor de graça para esses clientes, educando sobre sua narrativa e os conceitos por trás do seu produto e serviço que a sua empresa vende. Então, dessa forma, a gente consegue se relacionar com toda essa base potencial de clientes desde o início da jornada dele, ou seja, desde o início da descoberta até o final do fechamento. Então, basicamente, é assim que a gente vê a geração de demanda aqui e nos últimos 2 anos a gente tem colocado muita coisa em prática, né? E fazendo um gancho com esse tema de geração de demanda, depois dessa introdução, eu queria que o Fabrício comentasse um pouco mais sobre o novo comportamento do consumidor B2B, que é até um material que a gente lançou recentemente, que a gente fala sobre essas mudanças, né? Qual que é o novo cenário, focando especificamente no B2B, que é um pouco do foco aqui do nosso papo. Boa, perfeito. Dentro do como o novo comportamento se relaciona com geração de demanda, né? O que a gente tem visto? Principalmente um dos principais comportamentos é a autonomia que os tomadores de decisão dentro das empresas têm e o número de informações que eles têm sobre um produto ou serviço, que antes, né, tinha uma assimetria de informação, toda a informação estava na mão do vendedor e, por consequência, as empresas e os tomadores de decisão precisavam do vendedor fazer reuniões com eles para conhecer produtos e serviços que pudessem sanar as dúvidas e necessidades. E hoje em dia o que acontece é que com uma pesquisa no Google, esse comprador consegue achar diversos produtos, serviços, e-books. Então, grande parte da jornada de compra, ela passou da mão do vendedor e foi para a mão do comprador, né? É muito comum, acho que quem está aqui ouvindo a gente hoje, comprador, quando ele senta para vender, quando ele senta, né, o vendedor senta para vender junto ao comprador da empresa, ao tomador de decisão, muitas vezes o tomador de decisão já está tão educado que ele tem dúvidas muito finais ali sobre o processo de implementação, onboarding, ou até o pós, ou por que eu devo escolher a sua empresa, né? Porque você já fez, ele provavelmente já fez toda uma jornada de consumo de conteúdo antes mesmo de sentar para fazer uma reunião. E isso, qual que é a grande questão com a geração de demanda? Como isso se relaciona, né? A geração de demanda, como o Gustavo falou, ela busca através de conteúdos, principalmente, que gerem valor para auxiliar esse tomador de decisão a entender por que esse produto é o melhor produto para minha necessidade, por que essa solução ela se encaixa com o desafio que eu tenho, por que a sua empresa é a melhor para me fornecer. Então, ela ajuda realmente a criar consciência, né, a aumentar o nível de conscientização desse tomador de decisão sobre por que ele deve escolher aquela solução, aquele produto, aquela plataforma dentro do desafio que ele tem. E geração de demanda nunca foi tão importante, na minha opinião, porque a gente nunca teve tanto poder na mão do tomador de decisão.
Então, se antes o seu pitch de vendas ele acontecia numa reunião de 30 minutos, agora ele acontece ao longo de 3 meses, desde o primeiro acesso, depois do e-book que ele baixa pela primeira vez, um webinar que ele participa da sua empresa, um e-mail que ele recebe do time de conteúdo, uma newsletter. Tudo isso são pontos de contato, que o Gustavo vai comentar um pouquinho do desafio, né, de metrificar, de criar tudo isso, mas tudo isso são pontos de contato que, na verdade, já fazem parte do seu pitch de vendas. Então, quando você senta para vender para ele, ele já ouviu um pitch de vendas que, se você não tiver domínio e entender o que as outras áreas da empresa estão falando com ele, você acaba, muitas vezes, já tendo um cliente que entra dentro do seu processo com uma percepção completamente diferente daquilo que você esperava. Então, é muito importante esse alinhamento que a gente vê hoje em dia das áreas de venda com as áreas de marketing. Sempre foi importante, né? Isso nunca vai deixar de ser, mas esse alinhamento para entender exatamente todos esses pontos de contato e o conteúdo do mesmo. Porque geração de demanda, um dos pilares essenciais é o conteúdo, né? Conteúdo educacional. E entender quais são esses conteúdos é essencial para entender depois como esse lead está chegando até você. E conseguir, obviamente, permear ali, gerar valor antes mesmo dele chegar na reunião, que é uma das coisas mais difíceis que a gente vai falar aqui, que a gente sofre na prática. Perfeito. Comentando um pouco dessa integração de marketing e vendas, algo que a gente pensa aqui na Leadster é que o principal ativo do time de vendas é o tempo para focar nos leads corretos. Então, falando um pouco do que acontece na prática, quando você muda de uma estratégia de apenas capturar demanda para gerar demanda, é que provavelmente você vai diminuir o número de leads que o time comercial tem no pipeline, porém você entrega uma qualidade de leads melhor, mais educados e mais alinhados com o perfil e proposta de valor da sua empresa. Então, no fim das contas, a geração de demanda, né, serve também para otimizar o processo de vendas, porque você consegue focar o tempo do time de vendas nesses leads que possuem maior taxa de conversão e estão mais prontos para comprar, porque eles já se relacionaram com a sua empresa ao longo dessa jornada e você conseguiu gerar valor, explicar as propostas do seu produto e também construir, muitas vezes, uma narrativa do porquê ele precisa da sua solução, que a gente vê que é muito importante, principalmente em produtos SaaS B2B, você ter um motivo por trás do porquê ele deve implementar a sua solução ou fazer um teste grátis, né? E algo que a gente vê também é que essa jornada está cada vez mais digital, né? Então, o grande desafio que eu vejo do time de vendas é como que eu vou chamar a atenção desse consumidor que ele está hiperconectado, está com várias abas abertas, até quem está nos ouvindo aqui pode estar respondendo no WhatsApp, lendo o e-mail, respondendo no Slack. Então, a gente vê que esse consumidor está lotado com esse excesso de informações nesse mundo digital. E queria ouvir você, Fabrício, o que você vê de ações práticas, algo que você vê nesse novo cenário, como que a gente pode reter essa atenção desse consumidor que está tão hiperconectado? Boa, legal. Eu acho que uma das questões essenciais obviamente, um trabalho de mapeamento de quais são os canais que mais importam para esse tipo para a persona que você quer atingir, né, para o seu cliente, se ele está ou não no TikTok, se ele está ou não no Instagram, se ele está ou não no LinkedIn. E eu até costumo brincar, né, que todo mundo está no Instagram, desde o CEO da empresa de 1.000 funcionários até o dono da padaria da esquina. Só que tem uma grande diferença entre ele estar no Instagram e o Instagram ter uma autoridade, uma relevância para conseguir influenciar ele a algo, né? Ou seja, quando você está no Instagram, você está para descansar, ou você está no intervalo de 2 reuniões, ou você está no final de semana, então provavelmente você não está ali para consumir um conteúdo muitas vezes denso, com esse fim de educacional, né? Um conteúdo B2B. Então a gente também tem que entender muito ao certo o que ele faz naquela rede social, qual a importância que aquela rede social tem no dia a dia dele, e quando que ele acessa aquela rede social, né? Então, fazer um trabalho de aprofundamento na persona para conhecer melhor ela, quais são os canais que ela consome, qual é o comportamento dela em cada um dos canais, tem uma relevância muito grande, mas eu diria que o essencial, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui na Leadster, é que você tem que pensar em conteúdo como produto. E o que a gente quer dizer com isso, né? Pensar em conteúdo como produto? É criar conteúdos que efetivamente gerem valor, né, que consigam resolver problemas reais e consigam adicionar ações práticas, dados, benchmarks, comparando, né, e trazendo soluções práticas para essa persona.
Porque se o conteúdo ele não conseguir fazer isso com um grau de relevância, ele não vai ser lembrado pela sua persona, ele não vai ser compartilhado da sua persona com o restante da empresa, e aí toda a sua jornada fica muito mais complexa de acontecer, porque por mais que ele esteja no Instagram, se você fizer um anúncio e ele não clicar, ou se ele se anunciar um e-book e ele não baixar, por consequência, você tem uma dificuldade muito maior de manter os pontos de contato depois daquilo, né? Porque o próprio algoritmo vai entender que aquilo não é relevante para ele, vai parar de entregar, e você não vai ter captado nenhuma informação de contato essencial para manter esse relacionamento, nem mesmo um cookie, né? Nem mesmo um acesso no seu site você vai ter a partir desse anúncio. Então, eu acho que a lei número 1 é conseguir descobrir quais são as dores, isso você pode fazer via entrevista ou conversando com os especialistas da sua empresa, né, que são as áreas de customer facing que a gente fala, que são as áreas que têm relacionamento direto com o seu cliente, suporte, área de vendas, e a área de suporte, vendas e CS, geralmente são as 3 áreas que têm mais contato com o seu cliente. E mapeando quais são as dores que esse cliente tem, as tarefas do dia a dia que ele tem, que não estão necessariamente relacionados ao seu produto. E aí você produzir conteúdos que solucionem dores, que ajudem ele a superar tarefas, a resolver tarefas, realizar tarefas, né, desculpa, para que, consequentemente, você consiga ter conteúdos relevantes. Então, esse seria o passo número 1, e o passo número 2 é entender quais são os canais, aonde que ele está, quais são as redes sociais, quais são as autoridades, né, os influenciadores, as autoridades que ele segue, para você estar dentro dessa jornada para conseguir atingir esse público. Mas com certeza é um desafio gigante, ainda mais agora com os avanços de privacidade, onde a gente tem um desafio ainda maior, com uma dificuldade de ter uma realidade de cookies, uma realidade de cross-device, né, cruzar 2 devices, e outras realidades técnicas se tornam muito mais complexas para as áreas de marketing e vendas, para fazer toda essa jornada e se manter em contato com o cliente. Boa, perfeito. E o Fabrício trouxe um ponto interessante, que é ele comentou sobre entrevistas. Eu queria puxar um gancho sobre isso, que é o porquê a Litzer saiu de uma estratégia de captura de demanda para uma estratégia de geração de demanda. Então, muitas vezes a gente pode pensar, a gente foi porque está no hype, né? Todo mundo está falando de geração de demanda, mas foi muito mais por um motivo interno de barreiras de crescimento, né? Então, a gente vê que no cenário da Litzer, né, colocando aqui, abrindo um pouco no cenário mais prático, a gente investiu 3 anos seguidos e cresceu muito com a estratégia de captura de demanda, ou seja, anúncios fundo de funil, comunicações diretas para o produto, incentivando o teste grátis, mostrando a nossa promessa, né, de triplicar a geração de leads qualificados ali no site, e a gente cresceu muito nos últimos 3 anos ali, triplicou de tamanho ano após ano, porém a gente chegou num teto, ou seja, batendo uma barreira. E aí a gente foi investigar, né, cara, por que essa estratégia de captura de demanda, ela saturou? E aí a gente fez uma série de análises e muito estudo também, mas algo que foi uma mudança de chave aqui interna foi entrevistas com os clientes. Então a gente fez entrevistas tanto com os melhores clientes que compraram a Litzer, quanto entrevistas com churn, entrevistas com clientes que iniciaram um teste grátis, mas não implementaram a ferramenta. E aí ficou muito claro que o porquê a Litzer bateu nessa barreira de crescimento não foi porque a estratégia de captura de demanda, ela necessariamente ela perdeu a efetividade, mas sim porque a gente não tem controle de toda essa jornada. Ou seja, a gente bateu no teto de pessoas prontas para comprar e a gente não conseguia ultrapassar esse teto, então a gente teve que ir para uma estratégia de geração de demanda, educando e pegando essas pessoas que não estão nesse momento de já testar uma ferramenta, que não entendem muitas vezes estratégia com chatbots, marketing conversacional. Então, pegar desde o início essa pessoa para levar ela até o meio e fundo de funil. Então, foi algo que a gente fez aqui que foi muito importante. E o que a gente vê, né, na prática, né, quais são os desafios que a gente viu, que a gente tem até hoje, está sofrendo com essa mudança. A primeira que eu vejo que acaba impactando vendas é que, se antes, com uma estratégia de captura de demanda, captura de demanda, a gente gerava 1.000 leads qualificados por mês, com uma estratégia de geração de demanda, esse número cai para 30%, a gente perdeu de volume, então 300 leads qualificados. Então, nosso pipeline de vendas ficou muito menor, e até algo que, em muitas conversas com o time de vendas, a gente precisou de muito alinhamento para todo mundo estar alinhado que a gente desligou essa estratégia de captura de demanda muito para investir, direcionar o investimento para essa estratégia de geração de demanda, e a gente vai ter uma perda de resultado em número de leads. Porém, os leads que vão ser gerados, estão muito mais educados
eles, né, a taxa de ativação e compra desses leads é muito maior. Então, a gente fez esse trabalho de alinhamento interno com o time de vendas para esse novo cenário. Outro desafio que a gente vê é o CAC, né? Então, estratégia de geração de demanda, ela é de médio a longo prazo. Ou seja, a gente vai investir um alto volume em mídia paga, principalmente aqui na Nitzer, que é o principal canal, porém esse retorno vai ser ao longo de 3 a 1 ano, 3 meses a 1 ano. Ou seja, no primeiro mês que você começa com geração de demanda, o seu CAC sobe muito, porque você está investindo um alto volume de investimento, porém isso não está retornando no curto prazo. Então é necessário um alinhamento interno entre líderes e todas as áreas para que entenda esse novo cenário, para que as ações a curto prazo não sejam passadas por cima em relação às ações de longo prazo. Tá, o que a gente sentiu na pele também. E, Fabrício, você tem mais um desafio prático que você vê aí que a gente tá tendo? Boa. Tem um que eu vejo muito comum em outras operações, eu acho que a Lister tentou durante muito tempo fazer isso, que é tentar resolver um problema de marketing com vendas. O inverso também acontece em várias outras empresas, né? O que eu quero dizer com isso? No caso da Leadster, a gente tentou fazer com que o cliente que fazia o cadastro da nossa plataforma, a gente interpretava isso como uma levantada de mão e passava a mão no telefone ou mandava o WhatsApp e já entrava em contato com esse cliente. E tinha uma operação fazendo um esforço enorme para tentar converter esse cliente em um cliente implementado, né, que é o que faz o teste da nossa ferramenta, e depois a compra. O problema é que a gente tinha um esforço enorme, com um volume enorme de ligações, e o resultado, no final, o funil, ele era muito injusto dentro da área de vendas. O que eu quero dizer, né? Que a gente tentou resolver um problema de marketing com vendas. É porque o grande problema é que esse cliente ele não estava educado, ele ainda não tinha um nível de engajamento e de entendimento do produto para receber o contato da equipe de vendas. E essa é uma tarefa do marketing. Por isso que marketing e vendas são sócios em tudo que fazem, porque literalmente não tem como resolver problemas de vendas com marketing e ao inverso também. Você precisa que as duas áreas estejam no mesmo grau de maturidade e você precisa respeitar o tempo de maturidade das ações de cada uma das áreas. Né? Como se você contrata um vendedor novo, a área de marketing vai ter que esperar esse vendedor rampar para que esse vendedor tenha a melhor performance possível atuando nos leads que foram gerados. A mesma coisa é a questão de geração de demanda. A área de marketing vai investir para gerar demanda, para trazer leads educados, isso vai demorar 3, 6 meses, até que esses leads comecem a levantar a mão e falar, agora eu quero falar com a equipe de vendas, agora eu quero falar com a equipe de vendas. Isso vai acontecer ao longo de um ciclo, e se você tenta fazer isso antes, provavelmente você vai acabar frustrando toda a operação e toda a equipe, né? Uma das coisas mais difíceis, acho que no Brasil como um todo, a gente vive essa cultura muito imediata nos negócios. Eu converso com vários outros CEOs e participo de alguns eventos, e eu percebo que no Brasil pouco se fala sobre longo prazo, né? Planejamento de longo prazo é uma coisa que a gente fala muito pouco no Brasil, porque é muito difícil, né? Mas grande parte das operações que a gente conhece de marketing e vendas, elas são operações de 5, 6, 10 anos, né, que foram construindo canais e depois azeitando esses canais com práticas de educação. Então, todo esse trabalho, ele demora um tempo realmente, mas eu diria que isso pode se tornar um grande diferencial competitivo de uma operação de vendas e de marketing que não performa daquela que performa. É conseguir ter a paciência necessária para colher os resultados de projetos de médio e longo prazo. E é isso que a gente está tentando fazer aqui na Leads, né? Não é fácil, porque todo mês a gente também, os vendedores estão sempre preocupados também com o seu comissionamento, as áreas de marketing entregar resultados, você tem metas para bater, né? Tem toda uma expectativa que é gerada, e é muito difícil você abrir um volume de vendas, você tem todo um trabalho e falar, olha, isso não vai aparecer agora esse mês, e nem no mês que vem, e nem daqui a 3 meses, vai demorar 6 meses para aparecer. É muito comum as pessoas pensarem, tá, então por que a gente está fazendo isso se vai demorar 6 meses para aparecer, né? Mas é o necessário porque, como o Gustavo falou, na minha concepção aqui, na minha análise de mercado da Leadster, grande parte do mercado, isso é muito comum, mesmo em soluções que não são startups, não são soluções novas, é muito comum grande parte do mercado não estar totalmente desperto do porquê precisa nem comprar uma solução daquele tipo, nem comprar da sua empresa, porque nem comprar uma solução daquele tipo. Então, se a grande maioria do mercado está nessa fase realmente que precisa de educação,
é um trabalho que tem que ser feito, e não fazer ele só está criando um problema para amanhã, né? Você deixar de fazer a geração de demanda hoje, você só está empurrando um problema futuro, e quando você bater num muro lá na frente futuro, esse problema vai ser muito difícil, muito mais difícil de solucionar, porque como ele demora 6 meses, você vai ter que ficar 6 meses, ou 8 meses, ou um ano, sem talvez gerar vendas como você gostaria, porque você adiou um problema que você já sabia que você ia ter, só que não tomou uma decisão de resolver, porque é muito melhor você investir em captura de demanda, porque você investe hoje, o resultado aparece amanhã, ou aparece daqui a 3 meses, depende do seu ciclo de venda, né? Mas aparece muito mais rápido do que em geração de demanda. Então, grande parte das empresas só investe em captura de demanda, se matam dentro de Google Ads, pagando preços de clique caríssimos, e a hora que isso começa a saturar, quase nenhuma delas investiu em geração de demanda, e aí aquelas que são empresas grandes conseguem investir em geração de demanda, enquanto as pequenas ficam realmente com o restante do mercado e ficam brigando por margem e commoditização, né? Então, é um pouco da realidade que a gente vê no Brasil, até por isso que esse tema, geração de demanda, ele está ganhando tanta relevância. Perfeito. Eu vejo também sobre por que geração de demanda ressurge, eu vejo que tem acontecido uma mudança do marketing, né? Então, antes era um marketing que eu vejo que era muito artístico. Então, era anúncio em TV, somente propaganda, somente branding, zero métricas. Esse era um marketing quase às cegas, porque a gente nunca sabia qual seria o resultado das ações. Não tinha traqueamento, não tinha nada. E aí a gente foi para o marketing de performance, que nos últimos 8 a 10 anos dominou o marketing e é basicamente o que ele é hoje, né? Ou seja, tudo é traqueável, tudo precisa de um resultado final, tudo precisa ser medido, a origem precisa estar certinha, e porque as empresas precisam justificar o investimento. Então é natural que isso aconteça, né? Então, os donos das empresas, pô, a gente está gastando 60 mil em marketing. Ele quer ver o número final, exatamente o que essas ações estão retornando. E faz total sentido. Porém, o problema é que a gente ficou totalmente preso a todas essas métricas e parece que a gente não consegue ver o marketing de forma mais ampla. Eu vejo que agora a gente está conseguindo chegar no meio termo, ou seja, tem surgido vários termos como brand forms, geração de demanda também começou a aumentar muito. Então, que esse meio termo, ou seja, beleza, eu preciso gerar resultado a curto prazo, eu preciso ter traqueamento, mas nem tudo vai ser traqueável, né? Essa jornada, como a gente comentou, ela tem mais de 12 touch points, ou seja, a gente nunca vai saber exatamente qual é o resultado de cada ação de marketing que a gente está fazendo, porque está cada vez mais complexo e, como o Fabrício comentou, cada vez mais na mão do visitante. Então, vejo que a gente está chegando nesse meio termo e saindo um pouco daquela questão que o marketing tem de, pô, a gente faz um e-book. Esse e-book, ele é realmente para educar teu mercado, posicionar tua marca e gerar autoridade, ou esse e-book é só para você ter um nome, e-mail, telefone e mandar para o time de vendas? Ou seja, essa questão do principal valor que o inbound marketing tem de educação, eu vejo que está sendo perdido e está sendo resgatado agora com essa nova geração de demanda também. Então, o real valor e o sentido do porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo e não só ir executando no automático, porque todas as empresas criam um e-book, então eu vou criar um e-book, ou toda empresa tem um blog. Mas beleza, será que blog e SEO realmente encaixam na tua estratégia? Ou seja, a gente às vezes focar muito em volume, né? Ou seja, contratar um grande time de redatores só para postar 60 artigos por mês para ficar em primeiro no Google. Mas será que realmente está fazendo sentido o que você está escrevendo? A palavra que você tá buscando faz parte da jornada do teu cliente? Então, de resgatar esse marketing ali, a essência do porquê, a essência por trás das táticas. Acho que é um pouco isso que eu vejo que tem acontecido no mercado. E aí, acho que um último ponto que a gente pode passar, Fabrício, pode ser talvez marca, né? O que você vê assim de qual a importância da marca, se ela tem aumentado a importância, se ela tem diminuído, ou marca é algo que está perdendo força, como que você vê essa questão? Boa, legal. Essa é uma questão que eu e você, a gente, no começo da Litster, a gente falava muito, e a gente sempre foi muito cético, né, sobre a influência da marca, a gente sempre achava isso é buchitagem, acho que a gente era muito desse time de performance, né, que pensa, cara, ele não tá nem aí para qual marca que é, se a solução funcionar, se meu anúncio for bom, ele vai clicar, vai converter, vai usar, e a gente dava pouca relevância para esse termo. Durante muito tempo, no começo da Litster, a gente deu pouca relevância. E eu diria que depois a gente começou a investir em marca, e hoje a gente consegue enxergar o valor que marca tem dentro da construção,
principalmente B2B aqui, que é o contexto que a gente conhece melhor, né? Uma das questões mais importantes que eu vejo de marca, que no nosso caso foi bem relevante, que a gente deixou muito tempo de lado e agora está retomando, é a capacidade de ser reconhecido, de ter credibilidade naquilo que você fala. O contexto principal é o seguinte: a gente que vive nesse mundo B2B, acho que os vendedores aqui que estão ouvindo, a galera de marketing também sabe, é que todo mundo se diz especialista em alguma coisa. Né? A gente está aqui falando com vocês e eu odeio sentar na postura de nossa, a gente somos os caras mais, né, que mais conhecem de marketing no Brasil. Tipo, longe disso, na verdade, a gente está apanhando igual todo mundo, a gente está só compartilhando aquilo que a gente vive na pele aqui e está sofrendo também para tentar ajudar vocês. E eu acho que a gente tem essa dúvida que quando a gente ouve uma empresa falar, de que muitas vezes a empresa, ela acha que quando ela fala que ela é autoridade em alguma coisa, ela acha que realmente as pessoas acreditam nisso. Mas a verdade é que não. Grande parte das pessoas que estão ouvindo duvidam o quanto aquela empresa realmente é autoridade naquele assunto que ela está falando. O trabalho de construção de branding, na minha opinião, entra muito pautado em a empresa conseguir construir uma autoridade, isso só construído ao longo de muito tempo, desde a interação que ela tem com seus clientes no suporte, desde quais são as notas que ela recebe pelo produto, de NPS, desde clientes que ela feche, casos de uso. Então, todas essas abordagens, elas servem para conseguir credibilizar a empresa sobre aquilo que ela está falando, né? E credibilizar como autoridade. E porque, acima de tudo, no B2B, a gente não compra, e eu converso com bastante Gustavo sobre isso também, a gente não acredita que no B2B você compra software, ou você compra plataforma, ou você compra uma consultoria, você compra conhecimento. É assim, por que que eu, quando vou atuar com uma plataforma de prospecção, por exemplo, Outbound, eu não vou comprar Cortex porque a plataforma deles é a melhor. Além da plataforma deles, o mais relevante é o conhecimento que eles têm sobre inteligência de mercado, sobre mapeamento, sobre processo, e a plataforma é o que operacionaliza isso na prática, né? Então, acima de tudo, eu preciso ter credibilidade para a marca, porque eu estou comprando o que ela sabe, não o que ela é, e o que ela sabe só vai ter credibilidade se ela conseguiu fazer uma construção de marca relevante nos últimos anos, né? E obviamente que no começo, de todo mundo que é empreendedor aí e tal, nos ouvindo sabe, é matar ou morrer, você tem que, né, economizar cada centavo para poder pagar as contas no final do mês, então você não tem capacidade de pensar em performance, em branding, você só fica pensando em performance, que é como é que você vai pagar a conta de luz e de água do final do mês, você só está pensando nisso. Com o tempo, quando você começa a ganhar relevância, você começa a perceber que para que você consiga chegar nos próximos níveis de crescimento, o investimento em branding é inevitável, né? Não tem como fugir disso. E eu até vejo nos Estados Unidos, várias pessoas falando também o quanto que, quanto mais você cresce, mais é importante o seu branding e menor a importância a sua performance, né? E aí eles colocam que empresa, por exemplo, de $1 bilhão, o branding que ela tem é tudo, né? E essa capacidade de conseguir gerar autoridade. Só que, do outro lado, uma coisa que eu percebo é que não dá para você querer comprar isso no curto prazo. Por isso que uma empresa de 3 meses, não adianta você querer forçar uma autoridade fake, né, uma autoridade virtual ali, porque você vai realmente você vai jogar do outro lado, você vai ser desacreditado pela grande maioria daquele mercado. Então, realmente, o trabalho de construção de marca ele demora, é um trabalho de formiguinha, mas que é um trabalho composto, e é aquilo que a gente sempre brinca, né? Tudo que demora para ser feito no marketing e vendas é uma barreira competitiva. Tudo que é fácil e rápido de fazer em marketing e vendas é facilmente copiado, então não é uma barreira competitiva, qualquer pessoa pode fazer. Igual subir um anúncio de Facebook, LinkedIn, Google Ads, qualquer um pode fazer, e não é uma barreira competitiva. Agora, realmente, formatar a marca e construir marca é algo que você consegue proteger no longo prazo. Então, é algo essencial de ser construído, que demora, mas que traz uma proteção contra concorrentes. Boa, perfeito. Eu até ouvi um podcast essa semana que diz que a marca é algo que perdura no tempo. Ou seja, eu estava até fazendo uma ligação, umas campanhas fundo de funil. Cara, alguém vai lembrar dessa campanha, alguém vai lembrar de, nossa, fui impactado por uma campanha ali me falando para comprar tal coisa. Mas aí eu entendo qual que é a diferença de uma campanha de
mais ligada à marca e uma campanha mais ligada a vendas, né? A campanha de marca realmente perdura no tempo, né? Até se a gente pegar exemplos B2C, por exemplo, a Brastemp, que né, tinha aquele bordão, né, não é uma Brastemp, né? É bom, mas não é uma Brastemp. Você vê o quanto tempo isso perdurou, né? Então, é um dos poderes aí da marca em realmente ficar na mente das pessoas. E o único ponto que eu colocaria a mais também, para complementar ali o que o Fabrício trouxe, além da credibilidade, essas questões, para mim, eu vejo que marca é ser lembrado, né? Então, aqui na Nitzer, até internamente, quando a gente foi entrevistar os clientes, a gente viu que não tinha nada que eu falasse para esse cliente para ele comprar. Então, no fim das contas, o que eu preciso que ele tenha, né, o que eu preciso que ele tenha é que ele se lembre da Litzer durante o processo de compra dele, ou seja, durante, entre aspas, até a vida dele ali em que ele está naquela empresa. Ou seja, quando ele tiver o desafio de aumentar a geração de leads qualificados dele, que ele lembre, pô, a Litzer sempre lembra da nossa marca porque a gente acompanhou ele em toda essa jornada. Então, qual marca eu tenho mais afinidade, qual eu me conectei. Então, eu vejo que tem esse ponto da lembrança. E também eu vejo que no B2B a compra é mais também emocional do que 100% racional, como a gente pensa, né? Então, acho que a gente tem que tirar um pouco a ideia de que no B2B a gente vende para uma logo, mas no fim das contas a gente vende para um profissional que está dentro da empresa, que possui desafios. Então, essa conexão emocional também é muito importante. E outro ponto que eu vejo é que as empresas estão ficando cada vez mais similares, uma parecida com a outra. Ou seja, a gente vê muita consolidação, muito M&A, então parece que as empresas estão se consolidando, virando um dinossauro gigante e praticamente sendo concorrentes uma das outras. Eu vejo que no fim das contas, daqui a algum tempo, não sei se esse processo já está acontecendo, mas eu vejo que no médio prazo, o grande diferencial do porquê eu vou escolher aquele software, aquela empresa, a marca vai pesar bastante ali após essa consolidação que a gente está vivendo, principalmente no mundo de SaaS e que a gente acompanha mais aqui. E eu vejo que é isso, Fabrício. Acho que a gente passou por todos os pontos aqui. Você tem alguma dica aí ou encerramento aí que você quer passar para a galera? Sim, eu acho que todo mundo aqui da área de vendas já entregou uma proposta de um cliente que estava super engajado e esse cliente desapareceu depois de um tempo. E esse cliente acabou fechando com um concorrente ou acabou nunca fechando com ninguém, que acontece também. E grande parte do porquê que a gente ainda acredita, né, que apenas o nosso pitch de vendas vai ser efetivo para conseguir fechar aquele deal, ou aquela conta, ou aquele cliente, ou aquela proposta, né? Na verdade, esse cliente que você entregou uma proposta, ele fez uma pesquisa no Google e achou um Reclame Aqui. Na verdade, ele foi falar com o diretor e esse diretor tinha participado de um webinar de uma outra marca. Na verdade, ele acabou sendo traqueado pelo algoritmo do Facebook e acabou recebendo anúncio do concorrente. E quando acessou o site do concorrente, o concorrente foi mais rápido para falar com ele. Então, o que a gente tem que entender é que o processo de vendas, ele nunca esteve tão dependente de uma abordagem integrada de todas as áreas da empresa, principalmente de mãos dadas com as áreas de marketing, né? Porque grande parte do que ele consome quando ele não está falando com você é a área de marketing. E todo mundo sabe que o mais difícil na área de vendas não são as objeções ditas, né? Não é aquilo que ele falou para você, ele não vai comprar, não vou comprar por causa do preço. É quando ele não diz nada, né? E aí, quando ele não diz nada, ele só some, você não sabe o que aconteceu. E quando você não sabe o que aconteceu, provavelmente tem que ter uma preocupação. Eu acho que todas as áreas de venda e os líderes das áreas de vendas têm essa preocupação, tem que ter essa preocupação cada vez mais, que é o que eu, no dia a dia do meu comprador, né, o que ele faria, o que ele consome, o que ele busca no Google, porque isso faz parte do meu discurso de venda no final. Então, se eu não consigo ter o controle ou o conhecimento e não consigo ajudar as outras áreas a melhorar esse posicionamento da empresa, dificilmente o meu processo de vendas ele vai ser facilitado. Na verdade, esse vai ser o meu calcanhar de Aquiles, né? E vai ser meu ponto fraco mesmo do processo. Então, de maneira geral, enfim, eu acredito que seja isso. Do meu lado aqui, como gestor da Leadster, CEO da Leadster, é um grande desafio mudar essa mentalidade, né? Olhar para todos esses pontos. Realmente, a gente começou com uma priorização, igual o Gustavo falou, a gente começou com muita captura de demanda, porque a gente queria crescer rápido, como toda empresa nova,
Há 4 anos atrás a gente tinha uma outra realidade, hoje a gente já consegue perceber que esse trabalho é muito relevante para conseguir trilhar os próximos passos como empresa, mas a gente tem uma série de deficiências e desafios que também a gente está tentando superar, e essas mudanças não são fáceis, porque você tem que quase que mudar a forma como você mensura resultado, né? Se antes você mensurava resultado mês a mês em venda, você começa a mensurar resultado de uma forma diferente, e que muitas vezes vai exigir novas formas de pensar, de fazer, novas skills dentro da equipe, e não é nada fácil isso, porque quem já está no dia a dia sabe que você tem que manter o que está funcionando e, além disso, desenvolver novas atividades, não é um grande desafio. Mas é isso, eu acho que, de maneira geral, a gente conseguiu passar por todos os pontos aí de geração de demanda. Boa. Para fechar também, a última palavrinha rápida aí, linkado com o que o Fabrício trouxe de o que importa, o que tem mais valor é o que o cliente não diz, né? E isso, como eu tinha comentado antes, que foi a ação de entrevistas que a gente fez, a gente pegou exatamente esse perfil de cliente que não tomou uma ação. Então, minha última sugestão aí para quem está nos ouvindo é realmente entrevistar 5 clientes que não compraram o produto de vocês. Ou seja, talvez o cliente, antes dele falar com o time de vendas, porque o que eu vejo que toda empresa faz é, pô, preciso conhecer melhor meu cliente. Pergunta para o time de vendas, pergunta para a CS. Pô, por que ele não compra? Quais são as objeções? Mas essas objeções são as ditas, foi a que ele realmente externalizou. E todas as outras que, né, muitas vezes, igual o Fábio falou, muitas vezes o cliente ele compra de outra empresa, mas na maioria das vezes ele nem te responde. Pronto, enviei a proposta para o cliente, o cara, ele nem me respondeu. Ou seja, a objeção tá com o cliente, mas ela não foi externalizada, né? Então eu vejo que de que otimizou muito, tanto as nossas ações de marketing quanto as ações de vendas, de pitches, foi realmente entrevistar essas pessoas que não tomaram uma ação. A gente aqui internamente acabou dando um cupom do iFood para essas pessoas de R$ 50, porque muitas vezes o cliente não quer falar com você, porque ele acha que você vai querer vender para ele e tal. Então a gente acabou fazendo essa ação e deu super certo. Então era uma última dica aí que eu dou para vocês, que eu vejo que acaba mudando bastante o jogo ali na prática também. Beleza? E só fazer um convite final aí para o pessoal que está nos ouvindo. Para vocês que querem aumentar o volume de leads gerados dentro dos seus sites e melhorar a qualificação desses leads que são gerados, principalmente focado em B2B. Hoje a Leads terá uma plataforma usada por 3 mil empresas no Brasil e cerca de 60% dos nossos clientes são B2B. Então, assim, tudo que a gente compartilhou aqui com vocês são um pouco do que a gente vê os nossos clientes sofrendo e o que a gente também tem como desafio, né? Nós somos uma solução muito pautada para quem tem vendas complexas, de alto ticket agregado e vendas B2B, que tem essas duas características. A gente tem um teste de 14 dias gratuito da ferramenta, basta você acessar o nosso site, construir ali o seu fluxo de conversação, com isso você consegue aumentar a sua geração de leads e depois automatizar a qualificação desses leads para que aumente a performance aí de vendas, né, e essa integração que a gente falou entre a área de marketing e vendas, que é algo também que a gente experiencia aí no dia a dia, tá? Então fica o meu convite, não podia deixar de, né, vender a nossa própria solução e para testar, e enfim, isso vai ser um prazer atender vocês aí também. A gente precisa gerar demanda também, né? Então, todo mundo é um desafio. Fechado então, galera. Muito obrigado aí para quem ficou até o final. Um grande abraço. A gente espera aí ter contribuído um pouquinho. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.